Você que trabalha muito, sem direito à massagem e está a fim de comer um churrasquinho regado a cerveja gelada, mas não consegue por causa do preço. Precisa conhecer o boi que tem tudo isso. Cheia das mordomias, a espécie bovina japonesa Wagyu ficou famosa por beber cerveja e receber massagem. No Brasil, onde está difícil até comprar ovos de galinha, a carne mais cara do mundo tem o preço médio do quilo de R$600, podendo ultrapassar os R$1.000 dependendo do tipo de carne. Do outro lado da terra, no Japão, ela chega a custar $1.000 o quilo em média, equivalente a pelo menos R$5.000. A alta maciez, que é o seu diferencial, é explicada pela genética do boi, associada a uma alimentação rica em amido. Com isso, se dá o tal marmoreio, visual de mármore para a peça na sua gordura intramuscular. Essas regalias que a espécie recebe eram mais comuns no passado. Hoje não existe mais na maioria das fazendas e nem é mais visto nos grandes confinamentos do país. Antigamente, acreditava-se que a cerveja facilitaria a digestão do animal ao provocar relaxamento, enquanto a massagem atuaria como drenagem linfática, ajudando na infiltração de gordura para a formação do marmoreio. No entanto, nada disso tem comprovação científica. A maciez e o sabor únicos da carne são dados, na verdade, pela própria genética do animal Wagyu. Alguns bois Wagyu no Brasil, apesar de não beberem a famosa cerveja diretamente, se alimentam das sobras de indústrias produtoras de grãos ricos em amido. São milho, sorgo, arroz, trigo e a própria cevada. O que alguns criadores dão é a borra que sobra do processo de fermentação da cevada, porque é uma boa fonte de proteína, um excelente alimento para os bovinos. Por outro lado, a massagem pode servir para dar bem-estar aos animais, mas nas grandes fazendas não é algo comum diante do tamanho do rebanho. O nome do animal vem de duas sílabas juntas, o A, que significa do Japão, e o Gyu, quer dizer gado. A sua origem vem de um boi que migrou da Europa para a Ásia e foi introduzido no Japão para puxar arado nas lavouras de arroz. Em terras japonesas, os criadores fizeram diversos cruzamentos até chegar à raça atual, a Yakuti, que trouxe a raça pura japonesa para o Brasil em 1992, até hoje está entre as maiores produtoras do país. Em sua fazenda em Bragança Paulista, interior de São Paulo, com mais de 200 hectares, a empresa tem aproximadamente 350 cabeças. O rebanho brasileiro total chegou a 6.873 cabeças no ano de 2020, uma alta de 11,8% em relação a 2019. Existem somente 47 criadores no Brasil, que ainda não conseguem suprir toda a demanda interna, e por isso a carne também é importada do Japão e do Uruguai. O maior consumo ocorre em restaurantes, boutiques de carne e hotéis.
Contudo, os bois dessa raça são, por exemplo, menos produtivos, menos rústicos e o seu rebanho é menor comparado às demais raças. O porte de um Wagyu puro é de 400 quilos. Já a raça Nelore, por exemplo, tem mais de 550 ou 600 quilos e cresce muito mais rápido. O Wagyu não tem uma quantidade tão grande de musculatura comparada a outras raças. Já a menor rusticidade tem a ver com ser menos resistente a doenças e condições climáticas. No Brasil, se faz inseminação da raça Wagyu em vacas Nelores, o que dá o bezerro meio-sangue, que ganha um pouco de rusticidade. Ele perde um pouco no acúmulo de gordura, mas, ainda assim, continua sendo diferenciado em comparação com os demais. O preço do quilo da carne do Wagyu vai depender muito do grau do marmoreio, tipo de corte e local onde a compra é feita. Em algumas boutiques de carne da cidade de São Paulo, por exemplo, carnes extraídas do acém com marmoreio entre 4 e 5 podem custar cerca de R$ 180 o quilo. Já cortes nobres, como a picanha e o ancho, com marmoreio entre 9 e 10, o consumidor pode ter que desembolsar valores mais salgados, de R$ 900 ou até mais de R$ 1.000 o quilo.